Fala rapaziada, vamos dar uma pedalada? Pois vamos que vamos! Bom, hoje vou falar de uma das coisas mais top que eu tenho aqui nessa cidade e é esse belo rio, essa bela paisagem. Bom, lá vou eu de novo falando de paisagens daqui, né? É que realmente é muito agradável. Primeiramente vou falar um pequeno contraste com onde eu morava antes e para vocês entenderem um pouco como é que a gente valoriza muito mais uma coisa quando a gente passa de não ter a ter. Bom, pois eu morava no sul de Madrid. Sul de Madrid, eita pega, lasqueira. Bom, eu morava no sul de Madrid. E o sul de Madrid, gente, é seco pra caramba. Parece um deserto. Vou mostrar aí umas imagens aéreas do que vem sendo essa região sul. Na verdade, toda a Espanha vai nessa tendência. É muito seco. Você vai, às vezes, assim, olhando desde certas posições de alturas, dá pra você contar quantas árvores tem. Então fica aquela paisagem bastante verde não, bastante amarelada, branca. Aqui tem um detalhe engraçado, que a terra daqui é branca. Então até a terra quando suja, não é tão suja. Já aí, por exemplo, na minha região do Brasil, lá no Brasília, interior, essa terrona laranja levanta uma chuvinha, a chuvinha levanta um pouquinho de pó, já era. Tá tudo sujo. Mas aqui não, essa terrinha branca e a sujeira é limpa daqui. Vê se pode. Bom, o caso aqui, Madrid é bastante seco. Embora na cidade centro de Madrid tem alguns lugares até que eles fizeram por onde tem um pouco mais de vegetação. O norte sim é um pouco mais verdinho, com as montanhas, mas é região seca. Madrid quase não chove. E a Espanha em geral sofre bastante com secas. E o que acontece? Lá tem um rio que passa no meio da cidade, mas é muito pequeno, não tem comparação. É um corguinho. Aí quando eu mudei da Espanha para cá, eu tive o privilégio de poder escolher onde morar. Não procurei muito não. Na verdade que aqueles critérios lá que eu mencionei no vídeo onde eu falo que essa é a melhor região para morar aqui, foram os mesmos que eu utilizei. Buscar, sobretudo, proximidade com cidade grande. Afinal de contas, eu não queria cidade grande. Já levava muito tempo em Madrid. Foram uns 4 anos de estudo, mais o mestrado e o trabalho. Então, durante uns 6 anos de vida, tinha acostumado já ao ritmo de pegar uns 1h30, às vezes 2 horas de transporte público para poder chegar ao meu destino. Isso acaba causando uma fadiga muito grande na gente. Então eu já disse, não, já era. Não quero cidade grande. Tem quem gosta e pode ficar perto da cidade, mas em Madrid é impossível. Os aluguéis são muito caros e o salário bem baixinho. Deve ter outro vídeo logo falando sobre a diferença de trabalho e de salários entre um país e outro. Então, bom, pela minha profissão, compensava eu vir para a França. Aí chegando aqui, foi muito bonito. Eu lembro a primeira vez passando ao lado desse rio imenso, gente. Aquilo que vocês viram no começo é só a metade do rio. A verdade, ali tem um braço do rio e do outro lado está o outro braço do rio. Esse rio deve ter uns, diria que uns 70, 80 metros de comprimento. É o Rodano, ou em francês conhecido como Rhône. Acho que é o terceiro rio mais volumoso da Europa. É claro, não tem nem como comparar com o Amazonas, que é o primeiro, mas para algo na Europa é bastante grande. Esse rio começa lá nos Alpes e vai descendo até aqui pertinho, passando por grandes cidades, o mais importante delas, Lyon. Aí chegando aqui, a gente tem essa abertura do rio em 2 braços, formando a maior ilha fluvial do mundo. A ilha da Bartelásia, acho que ela conta com, sei lá, não sei nem te dizer, mas de uma ponta na outra deve fazer pelo menos uns 9, 10 quilômetros de cima para baixo, de norte a sul.
e de leste a oeste deve ser, em alguns pontos, 1 quilômetro talvez. Tenho que dar um jeito no meu tripé porque eu não boto fé nele não. Medo de cair o celular no meio da estrada. Não achei ainda algo do jeito que eu gosto para segurar o celular. Tem aquelas câmeras lá, né, que os caras põem na testa, sei lá o que das contas. Tô pra isso não, tio. Só quero usar meu celular mesmo e vamos que vamos. Desculpem que eu fico muito suado, apesar de estar frio. Tenho a má sorte da genética suadora. Aquela que com pouco esforço você já soa. E deixa eu voltar para onde eu estava falando. Tá falando da Ilha do Rio, da história toda essa, né? Bom, você gosta de água, gosta de rio? Aqui tem um rio muito grande, é isso que eu tinha a dizer. Porém, temos um problema. Esse belíssimo rio tá proibido. É uma proibição recente, sei lá, uns 20 anos para trás, coisa assim. Mas esse rio tem umas correntezas por baixo dele. Por cima você vê, às vezes, calminho, parece um lago, uma lagoa. Nenhum movimento. Mas embaixo ele faz uns turbilhões, umas correntes bastante pronunciadas, o que causa afogamentos. E que os inteligentes não pensaram num detalhe. Perto do rio, ali um pouco mais para o norte, tem uma grande discoteca. Discoteca, danceteria, sei lá como é que vocês chamam. Lugar para dançar, boate, balada, festa. Só que, claro, tá na beira do rio, não é uma boa opção fazer isso onde um monte de gente vai estar bêbada, né? Pois é, aconteceu que, recentemente, semana passada, um jovem desapareceu numa saída à noite. E essa semana, como é que fala aqueles caras que não é nada, mas caiaque, pilota, maneja, guia, sei lá. Bom, os caras fazendo canoa, descobriu o corpo do cara, explode, um jovem, não sei se tinha 20, 21 anos. Pois é, deve ter caído no rio, depois de uma noite alcoolizada e morreu. Faz uns 3 anos aconteceu um caso similar com um bombeiro, também jovem. Mas é bem isso aí, a questão de ter a boate perto do mar não é uma boa. Mas bem, acabou de passar a polícia. Nunca me disseram nada, espero que nunca digam. Afinal de contas não tem problema, né? Não tô com foninha, não tô com nada. Mas fica piscando, sabe? O cara me falar e meter a multa, que deve ser, se for multável. Acho que não tem multa pra isso não. Não tô falando no telefone. Não tô atento aqui a estradas. Voltando de assunto, desviei de novo. O rio, bêbados. Assim, outro acontecimento que houve aqui há uns 3, 4 anos. Numa dessas pontes, um caminhoneiro perdeu o controle do caminhão dele e caiu no rio. Vou falar para vocês a profundidade do rio, que o caminhão afundou totalmente de ponta. Bom, totalmente não, faltou uns 1,5 metro, 2 metros. Ou seja, quando deve medir um caminhão? Uns 20 metros por aí? De ponta a ponta, um carretão. E não é isso aí. Então o condutor veio a falecer, morreu. Encontraram ele na barragem uns 5 quilômetros mais abaixo. Era um marroquino, pai de família. Deve ter distraído, dormido. Que realmente as pontezinhas acabam sendo bem estreitinhas nesses pontos assim. E essa é a história do Ródano. Esse rio, bom, só para completar, ele, devido ao seu grande volume, acaba dando uma mudança bastante importante na geografia da região. Então, ao redor tem bastante montanhas, cordilheiras montanhosas, mas o rio passa por um vale chamado exatamente assim, o Vale do Ródano, que vem sendo o condutor principal dessas grandes rajadas de ventos que temos por aqui. Ele desce pelo caminho formado pela Cordilheira dos Alpes, de um lado,
e as pequenas cadenas montanhosas que tem pelo outro. Aí chega aqui esse vento doido que nós temos aqui, como eu disse, algumas vezes chegando a 170, 180 km por hora, ou no ponto mais alto da montanha aqui da região, até 316 km por hora. Sem ideia? É um vento muito intenso, cara. Você levanta o braço, a perna para andar e o vento empurra sua perna para o lado. Trem de doido. Aí isso é graças a esse rio e a sua posição ao lado dos Alpes. Mas bem, fora isso, rio muito bonito. Você pode dar um passeio de canoa, barco, lancha. Tem grandes aqueles barcos de transportes de container, de terra, sei lá, passa um monte por aqui. E os caminhos fluviais aqui conectam até a Alemanha. Se der um jeito aí, eles devem chegar. Mas assim, constantemente vemos barcos suíços vindo por aqui e tudo mais. E um último detalhe sobre esse rio são inundações. Pois é, um bicho tão grande, tão cheio de volume, às vezes também inunda. Depois das mudanças que fizeram por aqui, de fazer barragens e tudo mais, nos últimos 40, 50 anos, já não tem tantas inundações. Mesmo que às vezes, sei lá, uma vez cada 2 anos o rio transborda e acaba fechando toda uma pista. Vou ver se eu posso mostrar alguma foto por aí. Mas na história, esse rio já fez grandes estragos por aqui. Tem pontos onde tem marcado o rio subir a 1,60 m, 1,70 m de altura pelas inundações. Está marcado nas portas da cidade. Vou ver se consigo recuperar também uma foto e põe para vocês verem. Tem paciente meu aqui, uma senhorinha, tinha 94 anos. Ela me contava a história de quando o rio inundou tudo, chegou dentro da cidade e o povo andava de barquinho lá dentro, parecia Veneza. Ela contando assim que o vizinho de baixo estava dormindo na casa dela, que era isso, tinha que estar de barco dentro da cidade. Mas bem, é isso aí. Vou me despedir de vocês. Deixem um comentário, uma pergunta, um like, um feedback. E tamo junto. Se você quer saber mais da França, sobretudo da França do Sul, da Espanha, Portugal e regiões por aqui da Europa, deixa seu likezinho aí, compartilha, essas coisas aqui, YouTube que não tem o que fazer, fala, mas porque sabe que é importante, né? Mas é isso aí, gente, tamo junto, tchau, tchau!